Olá, mais uma vez, gravando um vídeo aqui para falar um pouquinho das atualizações de como tá indo o meu jogo, né? O projetinho que eu tô fazendo para pegar o jogo que eu fiz na Game Jam e dar uma avançadinha nele até chegar num ponto onde eu consiga postar ele na Steam, certo? Essa semana foi uma semana que eu gosto de pensar assim como uma pesquisa de mercado. Essa semana foi a semana que teve uma promoção, né? Uma promoção na Steam com todos os jogos brasileiros. Todos, não sei, mas tinham 700 jogos. Tinham 700 jogos lá e esses jogos davam uma visão muito boa, né? De como tava o mercado, né? De como o mercado de vários jogos que as pessoas fizeram e colocaram na Steam. E da recepção que o público teve delas, na verdade, né? A própria Steam tem aquela seção de reviews, né? Uma seção de reviews com os comentários das pessoas que jogaram, né? Se gostou, se não gostou do jogo. Então, eu filtrei um pouquinho essa promoção e peguei os jogos que tinham uma review, uma quantidade de review um pouquinho maior, certo? Do gênero dos jogos de plataforma, né? Que é o que eu tenho interesse em fazer com esse projeto. De certa forma, é um jogo predominantemente de plataforma, com a qualidade gráfica, com é, um... Eu não ia pegar um jogo tipo... Como chama? Esqueci agora. Não ia pegar um jogo com uma mega pixel art, com uma animação assim 300 vezes melhor do que eu estava pretendendo fazer para esse projeto. Projetos que eles foram feitos ao longo de anos. Quando eu quero fazer esse projeto com um time pequeno e num espaço de tempo mais curto, assim, de alguns meses. Então eu peguei algo que estava bem dentro desse escopo, mas me ajudou também a definir meu escopo, na verdade. Na promoção, eu vi vários jogos assim, com níveis maiores e menores de produção, vamos dizer assim, e eu consegui estimar mais ou menos o que os jogos com uma recepção melhor tiveram. O trailer deles, é, a equipe que estava fazendo, se eles já tinham outros projetos anteriores, se tiveram marketing. Então, nesse sentido, foi muito bom. Foi, assim, bastante produtivo. Os jogos que eu peguei... Deixa eu pegar aqui, eu vou abrir aqui minha Steam. Eu vou... Depois na edição eu jogo aqui. Aqui os jogos. Enfim, os jogos que eu peguei foram... Odalos The Dark Call e Oniken. Foi um pacote com esses dois jogos que eles foram feitos, tipo, como, pelo que eu pude entender, né? São tributos a jogos antigos de Nintendinho, sabe? São jogos feitos com uma pixel art, com um estilo, é, com todo um fator que lembra, que tem esse fator nostálgico, sabe? Todo esse apelo. Jogos feitos de uma forma bastante uma forma para apelar realmente para essa questão nostálgica e com as mecânicas assim para sustentar. Eu tô jogando no momento o Odalos e o jogo é difícil. Nossa, o jogo tipo, é um jogo de 2017, se eu não me engano, 2016, 2017, que era uma época que o Dark Souls estava em alta. E a moda era fazer os jogos assim, um nível de dificuldade absurda, sabe? Todo jogo tinha que ser um Dark Souls dos plataformers, os Dark Souls do roguelike, o Dark Souls disso, Dark Souls daquilo. O próprio roguelike tava em alta, né? Então fazer um jogo com nível de dificuldade completamente alto, assim, um negócio completamente... Realmente pega captura a essência dos jogos de Nintendinho, né? Pegar um jogo bem difícil, bem difícil. Eu eu peguei, tô jogando esse jogo e eu confesso que, sabe, é muito difícil, muito, muito difícil, assim, é um ponto que realmente chega a ser frustrante. Eu vou confessar, é um jogo bem, bem, bem frustrante. Eu tô no comecinho dele e eu peguei justamente pra ver como eles desenvolveram essa questão de evoluir esse apelo visual da pixel art, sabe? É algo que eu sinto que seria possível fazer, só que é precisar de uma equipe maiorzinha. Eu teria, por exemplo, que cuidar, além
da parte de programação, eu teria que me focar bastante na parte visual e talvez ainda tivesse que ter outra pessoa para ajudar, para chegar no nível visual desse jogo. Ele é bem interessante nesse sentido e ele conseguiu um sucesso muito bom, na verdade. Eu peguei esse aqui, ele tinha 1.800 reviews na Steam e foi o que me chamou bastante atenção. Acho que era um dos jogos mais populares, né? Era um dos jogos mais populares da promoção. Ainda mais dentro desse escopo que eu mencionei, que eram jogos um pouco menores, assim por assim dizer. Jogos feitos por estúdios pequenos, não era tipo o outro que eu peguei, que é a Lenda do Herói, que chega a ser icônico, né? Acho que é um grande marco dos jogos brasileiros. Eu peguei esse jogo justamente por considerar que, se brincar, a maior plataforma que foi feito aqui, né? Tipo, em termos de alcance, em termos de proporção, ele tinha o canal do YouTube pra fazer, tinha os vídeos, né? Dos irmãos Castro. Ele teve a versão em inglês, com as músicas em inglês, eu fiquei sabendo desse. Enfim, eu peguei, apesar de ser um projeto completamente fora do escopo, em muitos sentidos, não tem nem graça comparar, né? É um projeto gigante, com com impacto gigante, né? Mas é bom pra ver, tipo, o máximo, assim, digo, do polimento, assim. Questões, assim, do, até que ponto chega, sabe? Dá pra pegar algumas coisas também, apesar do meu projeto ser um pouquinho menor. Apesar do meu projeto ser um pouquinho menor, pouquinho, apesar do meu projeto ser bem menor, com escopo bem reduzido, dá pra pegar muito, sabe? Dá pra pegar a questão dos visuais, o tileset que eles usaram, a animação, os personagens, a harmonia visual, todas essas questões assim que eles pegaram nesse projeto, dá pra aprender muita coisa. Dá pra aprender muita coisa. E eu também nunca tinha jogado, sabe? A última vez que eu vi esse jogo foi quando lançou. Já faz 10 anos que esse jogo lançou. Saiu uma versão definitiva agora. E vendo agora, né? Na época tinha a questão de que eles tinham canal e tudo mais. Era uma coisa bem mais prevalente. Tipo, eles estavam lá e foi simplesmente acontecendo, sabe? Eles lançando o jogo. Acabou que ficou, pra mim pelo menos, ficou uma questão muito de. Não deu pra perceber o quanto aquele jogo era inovador na época, sabe? Não deu pra perceber. Eu não consigo lembrar de nada que faça algo parecido assim em projeto nenhum assim em termos de jogos musicais, em termos de jogos no geral. Eu não consigo lembrar de um jogo que integre clipes, né, clipes de música com uma música com o que está acontecendo na tela ao mesmo tempo. Eu consigo lembrar de alguns exemplos. Eu não vou hoje tá dando branco no nome dos jogos, né? Tinha um jogo que tinha um narrador que narrava o que você estava fazendo, tinha coisas assim. O próprio, por exemplo, Stanley's Parable, que ele narra o que você está fazendo enquanto você faz e tudo mais. Foram mais ou menos dessa época, tinha um pouquinho mais essa questão musical, um jogo bem inovador, sabe? Mas em termos de produção, acho que vai ser uma fonte interessante, assim, tem algumas coisas interessantes para observar. E por último, o que me chamou mais atenção, vou pegar o nome dele agora. É um jogo chamado Carry, que ele me chamou muita atenção porque ele foi feito por... Deixa eu pegar aqui a página da loja. Foi feito por um produtor que ele já lançou vários outros jogos, né? Foi um desenvolvedor que ele lançou vários outros jogos com um sucesso realmente... Ele conseguiu bastante review, na verdade. Ele conseguiu tipo cento e poucas. Com jogos relativamente assim pequenos, né? Se eu não me engano, ele é um desenvolvedor solo. Ele faz os jogos. Pelo que deu a entender aqui, ele faz os jogos todos dele, ele faz sozinho. Os jogos eles têm um escopo bem limitado, assim. Ele consegue fazer os jogos com escopo bem. Realmente, esse pixel aqui, os jogos são monocromáticos.
Eu até devia estar gravando na tela, né? Ia facilitar a minha vida. Vou ter depois que pegar isso e botar na edição. Ele faz uns jogos monocromáticos. Ele faz jogos monocromáticos de níveis, de desafios, que é muito parecido com o que eu tô querendo fazer. Ele trabalha com animações, com transições, com... basicamente com um escopo muito próximo do que o meu jogo tá agora. Seria um bom desenvolvimento, na verdade, do meu jogo, pegar do ponto que ele tá e polir até o ponto desse jogo que ele tá desenvolvendo. Eu comprei um pacote inteiro de jogos que ele desenvolveu, que eu acho que é algo muito interessante, assim. Ele conseguiu, com uma base muito direto ao ponto mesmo, sim. Ele conseguiu pegar um modelo bem definido de plataforma, bem definido. Trabalhar num escopo bem, assim, focado mesmo, assim. É um jogo com uma pixel art relativamente bem... É uma pixel art minimalista, né? Não vou dizer simples, porque não existe. Não existe, simplesmente. Com a quantidade de asset que ele tá fazendo, com o tileset, com o level design, com as coisas, assim... É um jogo que ele tem um framework um escopo bem definido, assim, bem simples, não é um negócio fora, assim, do padrão, mas a execução desse jogo assim, genial, sabe? Eu gostei bastante. Ele tá, eu vejo, assim, eu peguei pelos clipes do jogo, ainda não joguei esse, ainda tô, ainda tô lutando pra passar das fases do Odalus, né, do Odalus. Mas pelo que eu vi aqui, ele conseguiu executar muito bem essa ideia. Muito bem, e o resultado pagou, sabe? O resultado da execução do jogo bem feita deu a visibilidade que eu acho que é proporcional, sabe? Eu acho que ele conseguiu bastante review, ele conseguiu realmente alcançar, e tá tudo na execução, sabe? Tá tudo na forma que o jogo ele cumpriu a proposta que fez. Ele tem vários jogos nessa vibe. Eu vi que ele tem o Carry, que é um gatinho, e o Frog, que é um sapinho. São jogos feitos um depois do outro, é uma evolução, né? Ele fez primeiro um, depois ele fez o outro. Imagino que tenha um upgradezinho entre eles. E bem feitinho, bem animado. Pixel art bem de acordo com a proposta, sabe? Level design bacana, a entrega do jogo é bacana. É basicamente um jogo assim. É um jogo que eles pegam uma inspiração daqueles jogos retrô e faz bem feito. E é isso, sabe? Eu acho bastante interessante e é algo que me inspira muito, sabe? É algo que eu penso muito, assim, falando assim, termo pesquisa de mercado, sabe? É basicamente uma coisa que eu procurava pro meu jogo, sabe? Tipo, quanto 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 o escopo do jogo precisa alcançar para conseguir o grau de visibilidade X que eu esperava, certo? Eu quero que meu jogo venda, sei lá, 200 cópias. Eu quero que meu jogo tenha 70 reviews. Eu posso fazer a arte toda sozinha? Eu posso fazer... quantos níveis eu preciso fazer? Quanto marketing eu preciso fazer? Quantos jogos eu preciso ter feito antes? Quantas coisas eu preciso, assim... O que eu preciso fazer, assim, pra... O que eu posso fazer pra me ajudar, sabe? Me ajudar a conseguir um grau de visibilidade mínima na Steam, sabe? Pra não ser aquele vídeo do YouTube com 14 visualizações. Assim, nada contra o vídeo. Meus vídeos do canal tem 14 visualizações e tá tudo bem. Com os vídeos do canal eu tô bem com isso, sabe? Com os vídeos do canal eu tô super de boa. Agora com os meus jogos, depois de um certo nível de esforço, eu quero evitar, sabe? Depois de meses fazendo, eu quero que ele tenha um impacto, certo? E eu preciso me ajustar pra conseguir, né? Pra conseguir alcançar essa meta. Não é uma coisa que acontece automaticamente, não é porque eu tô me esforçando pra fazer o meu projeto que ele vai chegar nesse nível, né? Então foi bem interessante pegar esses jogos, essa promoção
jogos brasileiros, essa visualização que dá pra ter agora de como, né? De como esses jogos venderam, essa promoção, acho que veio muito boa pra fazer essa análise, né? E por último, eu peguei deixa eu ver qual é o nome do jogo. Eu não comprei esse bilhete. I did not buy this ticket. Uma coisa assim. É, isso mesmo. Que é um jogo de terror. Um jogo de terror, visual novel de terror. Eu achei muito bom, achei bem interessante tipo, a parceria que fizeram. Na verdade, é um tipo de projeto que me interessa muito. Que é a parceria de um artista gráfico, né? Artista gráfico com a equipe de programação. Eu acho que é do Galeon Studios, que é um estúdio que é especializado em visual novel. Visual novel. Então, eles fizeram essa parceria e fizeram um jogo com uma narrativa. Eu consegui jogar o comecinho, só que meu PC travou novamente. Eu ocupo o Linux com os drivers, alguma coisa assim que aconteceram, que na metade, assim, 30 minutos de jogo, ele travou de um jeito que eu não conseguia salvar o jogo. Eu só conseguia fechar o PC, assim, puxando ele da tomada. Então, eu ainda tô jogando, mas... E é um jogo, pronto, é um jogo tão bom que eu não consigo nem me importar com isso, sabe? É um jogo que eu, apesar de ser uma visual novel, né, ser meio chatinho de jogar de novo no começo, tipo, seguido, acabei de ler a história, como é que eu... Sabe? Como é que eu vou fazer algo diferente? Eu posso tentar outras falas, mas eu queria aquela timeline que eu tava fazendo. Então eu não vou dizer, tá de boa, perdi meu save. Mas é uma história bacana, realmente, dentro de todo. Considerando tudo isso, eu não ligo tanto de ter perdido o save. Jogaria e jogarei de novo, né? Então, é um jogo que me chamou bastante atenção. Bem legal. Bem legal, uma narrativa bem impactante, uma história bem, sabe, que prende. Eu gostei, eu gosto dessa perspectiva. Geralmente os outros jogos eles são bem, assim, diferentes nesse sentido, né? Uma questão mais gráfica, mais visual, mais de mecânica de jogo. Peguei assim pra ver em que nível, assim, em que nível estavam os jogos que venderam bem, sabe? Algo assim. O nível dos jogos assim, dá uma olhada nos jogos parecidos com os meus, jogos que conseguiram causar uma certa. Que tiveram impacto assim no ano que foram lançados, ou então jogos menores que ainda assim conseguiram, mesmo tendo um escopo menor, um escopo reduzido, eles ainda conseguiram ter um impacto muito grande, sabe? Então, I did not buy this ticket. É um jogo interessante. É um jogo interessante, assim. Não vou spoiler, também não vou falar sobre ele, né? Que o vídeo não é, não é de review. Então, foi um jogo muito bom. Tá sendo um jogo muito bom, eu vou jogar ele, vou zerar todo. Eu tenho vontade de zerar ele todo do começo até o fim. Sabe? Eu não terminei ele porque eu quero fazer justamente o contrário do que eu fiz no dia, né? Eu fui salvar e não salvou, eu tive que desligar, torcendo pra ter autosave e não teve autosave. Mas eu queria zerar esse jogo todo de uma vez só, assim, visual novel. Fazer todo ele do começo até o fim. E... deixa eu ver. Sim, esses jogos, eu fiquei sabendo deles pelo Blue Sky, na verdade. Tinha muitos desenvolvedores do Blue Sky falando, tá tendo uma promoção na Steam, tá tendo uma promoção de jogos na Steam, e esses jogos, eles estão aqui, são jogos brasileiros. Muitas pessoas que fizeram jogos, né? Tinham 700 jogos. Tinham 700 jogos na promoção. E muitas das pessoas que estavam com esse jogo na promoção estavam falando da promoção no Blue Sky. E isso eu achei muito legal. Tanto que eu fiquei sabendo da promoção por lá, quanto que eu vi os jogos que as pessoas estavam desenvolvendo, né? Os jogos que as pessoas estavam postando no Blue Sky. E esses jogos, eles estavam promovendo os próprios jogos dentro da rede social. Achei interessante para conhecer melhor, né? Para poder jogar os jogos. Eu acabei pegando... acho que eu não cheguei a pegar nenhum dos jogos do pessoal do próprio Blue Sky, porque eu realmente estava focando nesses jogos que eu queria pegar de inspiração pro meu, e foram só esses mesmo, assim, porque eu já tenho muito jogo na Steam que eu não joguei ainda.
Tenho muito, muito jogo. Então, os que eu comprei, eu cheguei a comprei assim. É pela pesquisa, sabe? É realmente pela pesquisa, porque se eu pudesse, eu realmente testaria todos os jogos, assim, eu gosto de... ultimamente, eu tô com essa mentalidade, assim, de fazer... De não pegar, por exemplo, a rede social, eu quero falar do meu jogo. Aí eu chego, posto coisas no meu jogo, tento conseguir 1.000 e poucos seguidores, assim, que nem fazer no Twitter, assim, eu sigo você, você me segue, eu sigo você, você me segue, eu sigo você, você me segue, quem não me seguia, papapá, eu tiro, papapá, um negócio bem mecânico, pra conseguir uma quantidade boa de seguidor. E eu tava querendo uma coisa um pouquinho diferente disso, sabe? Dessa vez, eu já tava meio saturado de rede social, mas eu abri uma exceção pro Blue Sky, porque eu gostei da parte dele não ter algoritmo, né? E de ter listagens de grupos. Do grupo brasileiro, né? De desenvolvedores, grupo de desenvolvedores solo, né? Pessoas que desenvolvem jogos sozinhas. E, enfim, várias listas que eles têm dentro de lá que você pode ver os projetos das pessoas, as pessoas podem ver os seus projetos. Então acaba sendo um negócio mais tipo, eu posso comentar nos jogos das pessoas, eu posso ver os artigos, os blogs que as pessoas postaram, eu posso ver o que as pessoas pensam sobre desenvolvimento, eu posso ver, assim, eu posso ter acesso a uma via de mão dupla, sabe? Eu tenho vontade de que seja realmente uma via de mão dupla, que eu possa ver os projetos das pessoas, que as pessoas possam ver os meus projetos. Muitas vezes a gente não tem isso, sabe? Lógico, o game dev é um processo bem demorado às vezes. Às vezes é um processo bem trabalhoso, na verdade. A gente mal tem tempo de postar os nossos jogos, né? Que tem um trabalho enorme para fazer o jogo, né? Então, além de fazer o jogo, você tem que postar, né? Senão ele fica engavetado, senão você faz o jogo e ninguém sabe que você fez o jogo. Então você junta todas as suas forças para postar e tentar divulgar aquele trabalho. Você termina de fazer o jogo, você vai lá e começa a postar. E às vezes é uma coisa muito mecânica. Às vezes você faz, posto nessa comunidade, posto nessa comunidade, nessa aqui, nessa aqui, nessa aqui, na chance de... Na expectativa, na verdade, de viralizar em alguma, sabe? De você conseguir alcance em alguma. E nisso a gente não vê o que as outras pessoas estão fazendo, sabe? A gente acaba olhando bem por cima. Eu, pelo menos, eu digo assim por experiência própria, né? Às vezes a gente acaba falando muito do próprio projeto e acaba não vendo o projeto dos outros, que é meio que um contrassenso, né? É um contrassenso. É uma comunidade porque você vê o que as pessoas fazem e você mostra o que você faz. E é muito fácil perder essa essência, sabe? Tem às vezes essa impressão de que é muito fácil perder essa essência de você chegar num negócio que é uma via de mão única mesmo, assim, é um negócio que você vai jogando as suas postagens pra virar essa etapa, né? Pra passar essa página. Eu fiz o jogo, eu postei o jogo, divulguei o jogo. Mas acaba que não interage com o pessoal, acaba que não vê tantos projetos que são postados lá. E tem muita coisa interessante, sabe? Tem muita coisa interessante. Assim, por essência, vai ter algo interessante. Esse que é o negócio. São trabalhos que as pessoas fazem com esforço, são pessoas, assim, que não são estúdios, são pessoas... São pessoas como eu, que fazem jogos. E em situações muito próximas, né? Uma situação muito próxima com a minha, sem a quantidade limitada de pessoas na equipe, com tempo limitado, porque a pessoa trabalha, porque ela faz outra coisa. Então, não, tipo, eu dizer que tem algo interessante na comunidade, eu dizer que tem coisas interessantes a serem vistas, chega a ser até redundante, assim, nesse sentido, porque eu não preciso... Os trabalhos são interessantes, mas só deles terem sido feitos nessas circunstâncias, só deles terem sido feitos em situações muito parecidas com o que eu fiz, o que eu tô fazendo, eu já tenho muita coisa a aprender, sabe? Eu já tenho muita coisa a aprender. Então só dele ter sido feito dessa forma, a própria meio de produção que ele é feito, já é interessante. E o resultado também é interessante. Então, especialmente pra ver, tipo, enfim, pra ver coisas incríveis que as pessoas conseguem fazer em situações parecidas com a minha, assim, sabe?
Situações, tipo, a pessoa fazer por hobby, a pessoa fazer isso, a pessoa ter as limitações e conseguir vencer essas limitações desse projeto, sabe? Então, eu acho que é algo que tem muita coisa pra aprender. Eu acho que, nesse sentido, tem muita coisa pra aprender, então é isso. Eu tô revivendo meu Blue Sky pra poder aproveitar justamente esse tipo de conteúdo. Ainda tá um negocinho bem pequeno, acho que eu ainda tô vendo como é que mexe nas comunidades, tô começando a seguir o pessoal, tô começando a ver pra onde é que vai, né? Tentando manter, assim, essa questão daquela bolhazinha, assim, daquela curadoria, seguir as pessoas que têm aquela ideia parecida com a minha, com aqueles projetos parecidos com o meu, nessa questão de estar desenvolvendo num contexto parecido com o meu. E, assim, manter essa essência, né? De, eu tô interagindo com a comunidade, eu tô vendo o que as pessoas estão postando, eu não tô só esperando receber likes do meu projeto, comentário do meu projeto, esperando que alguém veja as minhas coisas, meus vídeos. Eu tô tentando ver o que as pessoas postam, sabe? Tentando realmente contribuir com esse sentido de comunidade. E eu tô achando muito bom, na verdade. Achei bem legal a questão do algoritmo, né? A questão dele realmente não tentar, enfim, não tentar ser aquele loop, né? Aquele Instagram Reels que você vai começar, começa a ver, só para de ver amanhã, ou então Twitter que no meio dos posts que interessam a você, ele coloca um negócio bem chocante, bem dramático assim para você ficar até amanhã e que você não tem como desligar. Então, nesse sentido, eu achei bem interessante assim, eu achei muito bom nessa parte de focar na parte que eu quero, sabe? De desenvolvimento, fazer uma curadoria, ver coisas que tem lá. Muito bom, muito bom. E eu acabei descobrindo a promoção que acabou ajudando bastante, né? Inspirou esse episódio de hoje do vlog da pesquisa de mercado. E é isso aí. Muito obrigado por assistir. Valeu.